Olá, meus queridos, paz a todos, pastor Jonathan Souza aqui, mais uma vez, com uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de fé, de transformação e de vida para você e para toda a sua família, tá bom? Hoje eu quero falar sobre como aprender a orar. É possível? Eu posso, pastor, aprender a orar também? Como é isso? Nós vamos falar sobre esse tema aqui neste vídeo, tá bom? Antes eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado os nossos vídeos, muito obrigado, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? É de graça, você não vai pagar nada. Se inscreve no canal, começa a fazer parte aqui da nossa família, ativa as notificações para que todas as vezes que eu subir um vídeo aí na plataforma, o YouTube possa avisar a você, tá bom? Então, vamos lá. Olha, outro detalhe, nossos vídeos não tem edição, não tem corte, tá bom? A gente aqui vai preparando, vai falando e Deus vai dando e a gente vai ministrando ao coração de todos vocês. É algo assim muito de Deus mesmo, não é nada editado. Às vezes o máximo que a gente faz aí é uma legendazinha, um negóciozinho, mas é sem corte, ou seja, é recebendo de Deus e passando para vocês. Isso é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Como aprender a orar? É possível isso, aprender a orar? Olha esse texto sagrado, Lucas capítulo de número 11, Lucas capítulo 11, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Eu vou repetir essa última parte aqui para você entender. Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, quando a gente olha para esse texto sagrado, a primeira coisa que percebe é que a oração é algo didático, ou seja, a oração é algo ensinável, é algo que se aprende. Ninguém nasce sabendo orar. A oração é algo que se aprende ao longo da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Como então aprender a orar? Ora, eu quero, antes de entrar aqui nos pontos principais desse vídeo, eu quero contar a você uma história que é bastante interessante. É a história do peixe e do anzol. Há muitas pessoas que gostam de peixe, mas não querem aprender a pescar o peixe. Há muitas pessoas que gostam de comer um peixezinho frito, uma muquecazinha de peixe, mas são pessoas que detestam pescar ou nunca se dispuseram a aprender a pescar. Olha, uma coisa é o peixe pronto, outra coisa é você ter que pescar esse peixe. Então, aprender a orar é você aprender a usar o anzol. É você aprender a usar o anzol. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? É você deixar de viver na dependência dos outros. Quem gosta de peixe, mas não aprendeu a pescar, vive na dependência de que alguém pesque para ele ou para ela e traga o peixe pescado. Ou seja, é você viver na dependência do outro. Quando você aprende a pescar, ora, aí você não depende mais de ninguém. Você prepara seu anzol, prepara sua isca e vai à pescaria. E lá você pesca o peixe. Ou seja, você pesca o peixe com as suas próprias mãos. Então,
Nesse versículo que nós acabamos de ler aqui em João, no capítulo de número 11, o verso 1, o que os discípulos estão dizendo é: Senhor, nós não queremos mais o peixe pronto, nós queremos aprender a pescar. Ou seja, aprender a orar é aprender a pescar o peixe, é deixar de viver na dependência dos outros. Sabe aquela pessoa que vive pedindo oração a fulano, a beltrano, a ciclano, que vive na ponga da oração do outro? Essa pessoa, ela ainda vive na dependência dos outros. Isso é perigoso, porque Deus, ele quer que você coma com as suas próprias mãos, caminhe com os seus próprios pés. Não que seja pecado a gente pedir oração, não que seja pecado no momento difícil a gente chegar e pedir: olha, fulano, me ajuda em oração, ora por mim. Não é pecado a gente pedir oração, mas você viver a sua vida cristã na dependência da oração alheia, aí já tem algo de errado. Aí você está querendo viver só comendo o peixe que os outros estão pescando para você. Você não quer ir pescar, você não quer usar o anzol. E Deus quer que você use o seu anzol. Deus quer que você coma com as suas próprias mãos. Isso é aprender a orar. Os discípulos estão dizendo: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Eles estão dizendo: olha, Senhor, nós não queremos mais viver na dependência da oração dos outros, nós queremos aprender a orar para que a gente possa desenvolver o nosso próprio ministério e caminhar com as nossas próprias pernas. E é isso que eu quero que você aprenda aqui comigo. Ora, se você deseja aprender a orar, você precisa observar pelo menos esses 3 pontos que eu vou te dizer aqui. Primeiro, se aprende a orar olhando para Jesus, que é o nosso maior exemplo. Se aprende a orar olhando para Jesus, que é o nosso maior exemplo. Lucas capítulo 11, verso 1 diz: de uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, eles tiveram o desejo de aprender a orar olhando para o exemplo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer aprender a orar, meu irmão, você não pode olhar para os exemplos alheios. Você tem que olhar para Jesus. Ele é o seu maior exemplo de uma vida de oração. Jesus era de oração. Jesus subia monte, descia monte, orava de madrugada. Eu às vezes fico preocupado porque há pessoas nesses dias que têm desprezado a oração. Jesus nunca desprezou a oração. E olhando para Jesus, a gente pode aprender com ele a orar. Olhando para Jesus, ele vai nos inspirar a viver uma vida de oração. Segundo ponto, como é que eu aprendo a orar, pastor? Eu aprendo a orar andando com pessoas que oram. Eu aprendo a orar andando com pessoas que oram. Tem pessoas que até desejam aprender a orar, mas as companhias dela não é de oração. A Bíblia Sagrada diz que as más companhias, elas corrompem o bom costume. Ora, se eu quero aprender a orar, eu, pastor Jonathan, preciso buscar andar com quem ora, porque eu vou aprender com essas pessoas. Eu vou olhar os seus exemplos também e vou aprender. É andando com pessoas que oram que eu vou aprender a orar. Foi assim que aconteceu na vida de Eliseu, que andava com Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Elias, ele estava indo aos lugares e Eliseu estava com ele. A Bíblia diz claro, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, que para onde Elias ia, Eliseu também o acompanhava. É por isso que Eliseu, ele
herdou a unção dobrada que havia em Elias e aprendeu com Elias certamente a buscar a Deus em oração. Então, você quer aprender a orar, meu irmão? Ande com quem ora. Ah, pastor, ande com quem ora. Se você não andar com quem ora, não tem como você aprender. Se você andar com crente carnal, com crente natural, com esses crentes que não dobram o joelho para nada, nem na hora que levanta, nem na hora que deita, nem na hora que senta na mesa, crente que nunca ora, pessoas que nunca oram. Se você anda com esse tipo de pessoa, você nunca irá aprender a orar. Se você quer aprender a orar, você precisa andar com quem ora. Eliseu andava com Elias e aprendeu a orar. Os discípulos andavam com Jesus e aprenderam a orar. Os discípulos de João Batista andavam com ele e aprendeu com ele também a orar. A oração, ela é didática, ela é aprendida. Ninguém nasce sabendo orar. A gente aprende a orar com quem tem mais experiência do que nós, tá bom? Então, verifica com quem você está andando e, se necessário for, muda as tuas amizades para que você possa aprender a usar o anzol e não viver na dependência, esperando que alguém traga peixe para você, tá bom? E finalizando, no terceiro ponto, se você quer aprender a orar, você precisa começar a praticar a oração. A gente observa quem ora, a gente anda com quem ora, mas a gente precisa começar a praticar. Esses mesmos discípulos que aqui em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, pede a Jesus para ensiná-los a orar, nós vamos encontrar eles praticando a oração em Atos, no capítulo 1 e o versículo 14. Atos capítulo 1, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha andado com os discípulos 40 dias, Jesus já tinha ido assunto aos céus. Os discípulos agora, eles estão ali, teoricamente, sem Jesus entre eles. Teoricamente, porque em espírito Jesus estava lá. E em Atos capítulo 1, versículo 14, a gente vê que todos esses discípulos, eles começam a praticar aquilo que eles aprenderam com o próprio Senhor. Eles se juntam no cenáculo e eles vão orar, e o resultado da oração deles se vê no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado, desce sobre todos ali no cenáculo e todos são cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, grava isso no teu coração. A oração, ela é algo didático. A gente pode aprender a orar e deixar de viver na dependência da oração dos outros. Deixar de viver na dependência da oração de A, da oração de B, da oração de C. Ah, mas porque irmão fulano ora demais, então vou pedir... Irmão, você também pode orar demais. E você pode ter o mesmo acesso que fulano tem ao trono da graça de Deus. Basta que você procure aprender e a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Quer aprender a orar? 3 coisinhas. Olha para Jesus, o nosso maior exemplo. É a primeira. Segunda coisa, anda com pessoas que oram. Anda com pessoas que oram. E terceiro, pratica. Pratica a oração. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Dobra teus joelhos. Pede ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar. E a tua vida será transformada. Porque todas as pessoas que aprendem a orar, elas aprendem a comer com as suas próprias mãos. E uma vez que a gente aprende isso, nunca mais a nossa vida é a mesma. Eu profetizo sobre a tua vida que você será um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, um adolescente de oração, uma criança de oração, para que você tenha experiências gloriosas com Deus na sua caminhada, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós vamos ficando por aqui. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tchau, tchau.